¿Qué hay detrás de la ofensiva de Estados Unidos contra América Latina? Presiones diplomáticas, operaciones políticas, disputa por recursos estratégicos y una región cada vez más atravesada por la competencia global con China. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al brasileño José Reinaldo Carvalho. Él es director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, SEBRAPAZ, con quien vamos a profundizar en este tema. La disputa entre Estados Unidos y América Latina no es nueva, pero este 2025 dejó señales claras de un cambio de época. La región se encuentra en un punto de inflexión. O profundiza su economía o queda atrapada bajo las presiones externas. Hacemos el contacto con Brasil. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. José Reinaldo, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Olá, como estás, Alejandra? El público también del programa Enfoque, con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Cómo describirías la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina en este 2025 que ya está llegando a su fin? Bueno, él mismo dice, ¿no? El que firma el documento, el que supuestamente elaboró el documento, es una especie de actualización de la doctrina Monroe para los tiempos actuales. Es claro, clarito lo que dice esta estrategia, que pone en el centro de la ofensiva política, económica, comercial, diplomática y militar a nuestra región latinoamericana y caribeña, bajo falsos pretextos. El pretexto de combater el narcotráfico, lo que llama de narcoterrorismo, pero es clarito al decir que cualquiera que sea el país que fornezca drogas a Estados Unidos será clasificado como un país narcoterrorista y como tal será atacado. Este es el escopo de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que informa su política exterior. ¿Y cuál es el objetivo de la administración de Donald Trump en este intento de reactivar la doctrina Monroe en este nuevo siglo? Bueno, yo pienso que eso tiene que ver con, primeramente, restablecer su hegemonía en la región que ha sido perdida en algunos sentidos. No totalmente, pero es sabido que hoy el escenario económico y comercial de las relaciones internacionales de América Latina se deslocó para China. China hoy es el principal parceiro o socio comercial de Latinoamérica y Caribe. Más de 20 países hacen parte ya de la iniciativa china del nuevo cinturón, nueva rota de la seda. Y esto significa un cambio importante en las relaciones internacionales y una pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos. En su estrategia de recuperar su dominación global, en mantenerse como única superpotencia del mundo, recuperar el terreno en América Latina es fundamental. Estados Unidos sigue percebendo a América Latina y Caribe como su zona de influencia principal, lo que incluso algunos llaman de manera depreciativa de pátio traseiro de Estados Unidos. Así que yo creo que el principal objetivo es este en primer lugar. Pero, en mi opinión, esto sería una etapa a transpor, a vencer, para en una situación, en condiciones más favorables, en una situación posterior, enfrentarse con el principal rival, que es la República Popular de China. Entonces, aunque diga que China en el momento no representa una amenaza militar principal o una amenaza principalmente militar, sino un reto económico y comercial, pero en esta misma estrategia, Trump dice que es necesario seguir con el fortalecimiento de la presencia militar americana en el Indo-Pacífico y en los mares en torno a China, sobre todo el Mar del Sur de China y la región
próxima a Taiwán. Assim que a militarização em Ásia-Pacífico sigue com o objetivo de enfrentar-se com China no futuro. Para isso, é necessário ter bem firme sua retaguarda, que seria América Latina e Caribe. Y en el combate a este narcoterrorismo del que habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vemos lo que está ocurriendo con Venezuela. ¿Cómo se entiende que sí tenga acciones militares fuera de su territorio y adentro de Estados Unidos, que el narcotráfico existe, no haga absolutamente nada? Assim é. Bom, primeiramente é necessário enfatizar que hoje, o dia de hoje, Trump deu uma entrevista a médios de comunicação, como hace casi todos os dias, e disse o seguinte, que eu posso fazer qualquer que seja, tomar qualquer que seja a iniciativa militar em contra de Venezuela. Não vou detalhar, não vou dizer que iniciativa vou tomar. Não vou falar a vocês, dirigindo-se a los periodistas, sobre ações militares, pero qualquer coisa pode ser por aire ou por terra. E mais, não solamente contra Venezuela, contra México e Colômbia. Nominou a esses dois países. Assim que é necessário ter em conta esta ameaça e que é algo sério. Não está falando estas coisas solamente como palavras ao vento. Está preparando algo. Não se pode saber exatamente o que, mas está preparando algo. E depois, então, respondendo a tua pergunta diretamente, Sí. ele considera que estas ações, sobretudo no Mar Caribe, atacando a barcos de pesqueiros, matando gente, que já matou mais de 80 pessoas, que isto seria uma maneira de impedir a aproximação de los narcotraficantes de Estados Unidos. Pero esta é uma trampa, esta é uma mentira, porque esta não é a via principal, não são através destes barcos, pequenos barcos pesqueiros, aunque houveram alguns com drogas, essa não é a principal via. Então, Estados Unidos teria que tomar medidas em seus puertos, em seus aeroportos, em suas entradas, pero seguramente que não tem interesse de tomar ações nesse sentido, porque o interesse não é exatamente impedir o tráfico de drogas, e sim exibir, demonstrar sua fortaleza em relação a outros países, exatamente para dominar o conjunto da região. ¿Y cómo ves la expansión de las bases militares y los ejercicios militares en el Caribe y en la Amazonia? Exatamente. Esse é um dos médios que ele está potencializando. Lançou este exercício, esta missão militar que se chama Lança del Sur, ativou novas ações deste Comando Sur dos Estados Unidos, que é o Comando Naval dos Estados Unidos, com finalidades militares. Está aí bem nativa a Quarta Flota de Estados Unidos para América Latina e Caribe. Então, este é o aspecto principal de sua atividade: acionar o Comando Sul, acionar a Quarta Flota e promover frequentes exercícios militares e construir bases militares. Então, digo que vai construir uma base militar em Puerto Rico, vai ativar uma base militar em Islas Vírgenes Americanas e está também decidido a manter as bases militares que tem em Peru, em Colômbia, as famosas 7 bases militares, e presença aqui também na vecindade de Brasil. Então, tudo isso é muito grave, tudo isso é uma forma também de ativar os mecanismos de produção de armas, ativar sua indústria bélica e, com ele, favorecer também um setor importante de sua base de apoio interna, que são as indústrias do complexo industrial militar. Y en esta arremetida que tú describís de Estados Unidos hacia América Latina, ¿qué debería hacer la región para dejar de ser un territorio en disputa y convertirse en un actor autónomo? Bueno, eu creio que há que
aunque hay una regresión en los países de Latinoamérica y Caribe desde el punto de vista político, porque muchos gobiernos de derechas, extremas derechas, están tomando el poder por la vía electoral, infelizmente, pero aún con esta realidad, los países que persisten en el camino de defender su soberanía, defender las libertades, defender la democracia, defender los derechos de sus pueblos, defender el desarrollo nacional compartido, los países de esta región tienen que reactivar los mecanismos de cooperación que han sido golpeados ou baseados. Por exemplo, UNASUR e CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Creio que este é o único caminho para garantizar uma maior fortaleza, uma maior unidade destes países para, não digo entrar em uma confrontação direta, nem mesmo uma confrontação militar com os Estados Unidos, pero para ser uma oposição política, diplomática e ter uma nação conjunta mais assertiva em defesa de los valores de suas próprias constituições. Brasil, por exemplo, tem em sua constituição um dispositivo que diz que é uma prioridade de qualquer que seja o governo nacional defender a unidade e a integração latino-americana e caribenha. Ao mesmo tempo, o Brasil está comprometido com a elaboração de uma nova política de defesa de Sudamérica, que foi elaborada em el âmbito de la UNASUR há uma década, década e meia. Então, é uma obrigação, não somente moral, não somente política, não somente ideológica, mas uma obrigação constitucional manter uma posição mais firme, mais solidária, mais integradora e de desenvolvimento compartido com os países ameaçados, mas não solamente. Não há que ter a ilusão que uma ameaça à Venezuela, México e a Colômbia se vai concretar aisladamente e que não nos vá a prejudicar. Brasil seria um país bastante atingido por um ataque, porque Venezuela está aqui em nossa vecindade e nós sabemos, conhecemos a codícia dos Estados Unidos sobre nossas riquezas, sobre a Amazônia e também o interesse que tem os Estados Unidos de deslocar, de alejar China do Brasil, quando a parceria estratégica entre China e Brasil hoje é uma coisa muito consolidada. Assim que eu creio que o caminho é reponer os términos da integração e da amistad e da solidariedade e desenvolvimento compartido entre nossos países latino-americanos y caribeños. ¿Y cuál ha sido la presión de Estados Unidos hacia tu país, Brasil, en este año 2025 en materia económica y militar? Bueno, hay dos etapas, creo, en este sentido. En el comienzo del mandato actual de Trump, vinieron muchas amenazas políticas y comerciales. Entonces, Trump impuso a Brasil un tarifazo de 50%, sem nenhuma lógica econômica, porque o Brasil é deficitário no comércio bilateral com os Estados Unidos. Então, é uma pressão econômica muito forte. A la vez, uma pressão política, penalizando alguns ministros, jueces, ministros da Suprema Corte de Brasil, membros da Suprema Corte, porque estes membros da Suprema Corte estavam condenando a Bolsonaro e seus sequazes, generais, militares, fascistas, que han intentado um golpe militar acá entre o ano 2022 e 2023. E, ao fim, Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Então, Trump aplicou a chamada famigerada Lei Magnitsky contra alguns membros da Suprema Corte de Brasil. Isto foi uma pressão política directa. Pero esto cambió un poco después que Trump se encontró con Lula. Primeramente en la Asamblea
de Naciones Unidas en septiembre y luego una reunión internacional que hubo en África. E estão agora confabulando, concertando a possibilidade de uma visita recíproca de Trump a Brasil e de Lula a Estados Unidos aí por el mês de março e abril. Então, Trump passou de uma ofensiva diretamente para destabilizar o governo de Brasil a uma atitude de, eu diria, um intento de cooptação, um intento de estabelecer uma aliança bajo o argumento de que Lula é um tipo muito simpático, temos uma química entre Trump e Lula, pero ojo en esto, e nós não somos ingênuos de imaginar que Trump está aí para ser uma aliança com o governo de centro-esquerda acá em Brasil. Então, podem haver muitas trampas nesta segunda etapa de sua relação com o Brasil. É algo que temos que esperar e verificar ¿cuál será el resultado de esto? ¿Y en qué deberíamos estar alerta este 2026 que comienza en América Latina respecto a Estados Unidos? Bueno, yo creo que principalmente sobre esta amenaza, porque yo creo que esta amenaza ela es inmediata, pero la tendencia a perdurar. Cuando Trump dice, cuando su estrategia de seguridad nacional, su estrategia de política externa dice que el centro, el foco principal de su actividad es reeditar la doctrina Monroe con los términos actuales dentro de la situación actual, nosotros tenemos que imaginar que estamos ante una política permanente, por lo menos enquanto Trump estiver a la frente de los negocios de la Casa Blanca. Entonces, es una amenaza general, yo creo, a la democracia, porque él va a intentar imponer regímenes de derecha y de extrema derecha en nuestros países. Incluso hay un peligro de que intervenga, como intervino en Honduras, que intervenga en las elecciones futuras. Y las próximas son mayo, Colombia, octubre, Brasil. Entonces, él puede intervenir en el sentido de instrumentalizar fuerzas de derecha y extrema derecha para elegir presidentes dóciles a sus designios. Entonces, esta política es permanente, por lo menos enquanto durar el actual mandato de este presidente, y si viene otro alineado a él, esto tiende a perdurar más tiempo. José Reinaldo Gargano, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a usted, Alejandra, y a su público. Un abrazo y mucho éxito. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Es momento de despedirnos. Si este contenido te fue útil, te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal, compartí el contenido y sé parte de esta comunidad que le interesa estar informada y analizar lo que ocurre en nuestro día a día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.